Vamos falar de saúde agora? O mês de outubro marca o início de uma das campanhas de saúde mais importantes do mundo, o Outubro Rosa. O movimento, que teve origem nos Estados Unidos nos anos 1990, tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é o tipo mais comum da doença entre as mulheres, excluindo os casos de câncer de pele. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de cura e reduzir o número de mortes causadas pela doença. Porém, ainda há muitos desafios, como o acesso ao tratamento adequado e o medo que muitas mulheres têm de realizar os exames. Para falar mais sobre esse assunto, a importância do Outubro Rosa, da prevenção e do tratamento do câncer de mama, eu vou conversar agora com a doutora Ana Maria Massaúde, que é mastologista, está aqui conectada com a gente. Um ótimo dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores desse seu programa do Brasil hoje. Doutora, a campanha Outubro Rosa acabou se tornando uma das mais importantes campanhas de saúde, né? Aqui no Brasil, inclusive, o movimento acontece de maneira muito forte, muito intensa. Por que isso é tão importante? Necessário a gente lembrar que o câncer de mama, como você mesmo falou, é um dos cânceres mais frequentes, né? Ele é o mais frequente entre todas as mulheres do Brasil e do mundo. E isso faz com que também tenha a maior quantidade de mortes por câncer eh, detectada. Então, nesse caso, é uma doença que, com o diagnóstico precoce, ela pode ser curável em mais de 95% das vezes, mas, infelizmente, como os diagnósticos estão sendo tardios e também o tratamento não chega no tempo adequado, a gente tem uma mortalidade alta, considerada alta no nosso país. Então, é necessário essas campanhas ou essa conscientização das pessoas para essa doença, que ela, nas fases iniciais, ela pode ser curada. Pois é, uma chance de cura muito grande, né? A senhora mencionou aí, acima de 95%. Mesmo assim, infelizmente, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade por conta do câncer de mama, que é considerada alta. Queria que a senhora ajudasse a gente a entender como ter esse diagnóstico precocemente. Antigamente, eu lembro que os especialistas falavam bastante sobre o exame do toque, né? O autoexame que a mulher deveria fazer. E depois parece que essa orientação foi mudando. Queria que a senhora ajudasse a gente a entender como fazer para ter o diagnóstico precocemente. O diagnóstico precoce, ele passa pelo autoconhecimento, que é isso que você falou da questão do autoexame. Antigamente era algo muito regular, a pessoa teria que fazer aquele autoexame todo mês. Isso, em algumas mulheres, gerava bastante ansiedade, fora que nem sempre aquela pessoa, o que ela detectava realmente significava algo que poderia ser uma doença, e as pessoas acabavam ficando muito estressadas. Então, hoje em dia, a gente fala em autoconhecimento no sentido de que aquela pessoa, no dia a dia, está se tomando banho, está se tocando normalmente, né? Ou até mesmo o parceiro ou parceira daquela pessoa pode perceber que tem uma anormalidade na mama. Então, esse autoconhecimento faz com que a pessoa perceba o nódulo, às vezes pequeno, nódulo de 1, 2 centímetros, que é estágio inicial. Por outro lado, o diagnóstico precoce mesmo, ele é feito através do rastreamento, ou seja, a pessoa sem sentir nada, faz regularmente a mamografia todo ano. E, a partir disso, qualquer alteração que seja suspeita, ela pode realizar uma biópsia daquela alteração, retira um pequeno fragmento ou uma parte daquela lesão e descobre o que aquilo significa. Grande parte das vezes que o exame está alterado, mamografia, ultrassom, ressonância, não significa câncer, tá? Não significa que a pessoa está com câncer, mas quando tem uma alteração pequena, ainda não palpável, que a pessoa não sente nada, ela pode fazer a biópsia e detectar o câncer antes de ter qualquer sintoma. Perfeito. Agora, quem está nos acompanhando? Qual mulher que está nos acompanhando deve buscar ajuda agora, deve buscar exames, deve buscar fazer uma investigação, digamos assim? A Sociedade Brasileira de Mastologia, a qual eu represento, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eles preconizam que a mamografia deva começar regularmente todo ano a partir dos 40 anos.
até os 74 anos ou além disso. Se for uma pessoa saudável, uma mulher saudável, mesmo acima de 74, que ela tenha uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos, ela deveria continuar fazendo, porque a partir do momento que ela detecta uma lesão inicial, mesmo idosa, ela tem como fazer aquele tratamento. Por outro lado, o Ministério da Saúde do Brasil, ele recomenda que a mamografia seja feita a cada 2 anos, a partir dos 50 anos até os 69. Desta forma, mais ou menos 70, 80% da população que vai exclusivamente ser atendida pelo sistema público ou pelo SUS, elas vão ter acesso a essa mamografia. Por outro lado, existe no Brasil leis que garantem à mulher fazer mamografia a partir da puberdade, ou seja, qualquer idade, a mulher que precisa fazer mamografia, ela tem acesso a esse exame. Perfeito, doutora. Muitas mulheres ainda têm receio, né, de fazer a mamografia. Queria que a senhora explicasse como superar esse medo e essa resistência. O medo da mamografia, ele tem vários fatores, né. Um é o medo da dor, então muitas mulheres pensam que não vão fazer porque sentem dor e realmente sentem. E em alguns casos, uma das, questões que pode ser feita é fazer o uso de algum medicamento analgésico antes de fazer a mamografia, então conversar com o médico se ela pode fazer algum remédio para diminuir a dor quando for fazer a mamografia. Outras pessoas têm medo do diagnóstico. Então, só de pensar que provavelmente poderia ter uma alteração e que essa mamografia fosse detectar, a pessoa com medo do câncer, ela deixa de fazer o exame. Então, às vezes, a pessoa não tem o medo da dor, ou às vezes a mamografia nem dói tanto, porque é uma vez só no ano, e a grande maioria das vezes vai ter a dor só naquele momento que fez a pressão, e é uma pressão por poucos segundos. Mas o medo da doença faz com que a pessoa se retraia e fica com medo da mutilação, porque o câncer de mama, ele ainda tem aquele estigma da mutilação e da morte. E a pessoa com isso, ela deixa de procurar a avaliação médica. Então, este medo da morte, cada vez mais, ele deve ser desmistificado, porque a doença, em fases iniciais, quando a pessoa não tem nada de sintoma, não percebe o nódulo, ela tem cura. Então, a fase ideal é fazer o exame e pensando na possibilidade de encontrar a doença, caso ela exista, para ficar curado. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tratar de um assunto tão essencial quanto esse. Ótimas informações e um alerta feito para as mulheres que estão nos acompanhando. Até uma próxima, viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, Bom tchau. dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau.